Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 11 de setembro de 2021, celebramos o sábado da 23ª semana do Tempo Comum. A nossa primeira leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos do 15 ao 17. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 112. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Rezemos juntos. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vamos ouvir agora com atenção o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos do 43 ao 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más de seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a primeira leitura de hoje da primeira carta de São Paulo a Timóteo traz uma frase que pode servir como chave de leitura para que nós entendamos toda a mensagem da liturgia de hoje. Diz assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E esta frase que São Paulo coloca nesta leitura de hoje é uma grande verdade. Cristo veio ao mundo para salvar justamente os pecadores. Mas pensando nesta frase, quais pecadores que Jesus veio salvar? Todos? Vejamos, Jesus veio para salvar aqueles pecadores que têm o desejo de se converter, em primeiro lugar. Porque não há como Jesus salvar alguém se esta pessoa não pelo menos desejar esta salvação. Porque como diz o evangelho que acabamos de ouvir, árvore boa dá frutos bons, mas árvores ruins dão frutos ruins. Portanto, aquele que não quer se converter, aquele que não quer aceitar esta salvação proposta por Jesus, é impossível que ele dê frutos bons, é impossível que ele dê frutos de salvação, porque o primeiro passo precisa ser esse, precisa aceitar, precisa querer esta salvação. E aí nós, pecadores que somos, podemos também pensar, como então podemos trilhar este caminho de conversão? O próprio Jesus nos passa as orientações, nos mostra o caminho. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. E este ouvir a palavra de Deus significa criar uma intimidade com ela, significa saborear a palavra de Deus, significa conhecer
a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos buscá-la a cada dia, buscá-la sempre mais. Ler mesmo a palavra de Deus, seja ela na liturgia diária, seja ela no momento de oração, é fazer da palavra de Deus este alimento cotidiano. Mas simplesmente ouvir, nós não podemos parar neste passo. É necessário dar um segundo passo, segundo o próprio Jesus no Evangelho de hoje. O primeiro é ouvir, o segundo é colocar esta palavra em prática. Então eu ouço a palavra e depois a coloco em prática. Colocar a palavra de Deus em prática significa justamente trilhar este caminho de conversão. Significa se colocar neste caminho. Portanto, peçamos ao Senhor, motivados pela liturgia de hoje, esta graça de que possamos trilhar este caminho de conversão, que possamos ser homens e mulheres que escutam a palavra de Deus, que tenham uma intimidade com esta palavra e, mais do que isso, que colocam ela em prática. Seguindo esses dois passos, nós seremos como o homem que Jesus disse no Evangelho, que construiu a casa muito bem alicerçada. Fazendo isso, meus irmãos, nós vamos construir, portanto, a casa da nossa fé, muito bem alicerçada. Podem vir os ventos, as tempestades, dos problemas que sempre vamos enfrentar, mas se a nossa casa estiver bem estruturada sobre esses dois importantes alicerces, que é ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, nenhum problema será capaz de destruir esta casa que é a nossa fé. Que Deus, então, nos ajude a ouvirmos a sua palavra e a colocarmos ela em prática todos os dias da nossa vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta